Salve rapaziada, Pedro Gabriel aqui. E seguinte, hoje eu vou falar sobre uma história que eu escutei em um livro que eu li, que eu escutei mês passado, chamado Pense como Imperador, do escritor Donald Robertson. E o livro ele se trata sobre a sabedoria estoica de Marco Aurélio, a história de Marco Aurélio. Marco Aurélio, que foi um imperador bem conhecido de Roma, conhecido também pelo nome de O Imperador Filósofo, porque ele acreditava em uma forma de pensamento chamada estoicismo. E a história que eu vou dizer para vocês hoje é como que você ter uma mentalidade boa pode ajudar você a se diferenciar de outra pessoa. Porque no terceiro ou quarto capítulo desse livro fala sobre uma história da infância de Marco Aurélio junto com o irmão dele, chamado Lúcio Vero. Só para vocês entenderem, o livro inteiro ele fala, como eu falei, sobre a história de Marco Aurélio. Então conta desde a infância até a morte. Então fala também sobre a questão da vida dele, os filhos que ele teve, histórias também que aconteceram ao longo do tempo. E essa é uma delas, que é sobre uma história que teve na infância do Marco Aurélio e do Lúcio Vero, que eles foram para uma escola de retórica com a mesma idade. Só que aconteceu que Marco Aurélio, enquanto ele estudava, lia um monte de livros, tentava buscar muita sabedoria, até aprender também sobre como que era o governo da época, o irmão dele era o contrário. Lúcio Vero era uma criança que era conhecida como endiabrada no livro, tendo vícios que eram muito ruins, até sendo comparados a vícios que nós temos atualmente, como o uso excessivo de celular, vídeos curtos de, TikTok ou até YouTube. E o Lúcio tinha hábitos, por exemplo, naquela época, de ver lutas de gladiadores, participar de festas específicas e ter o hábito de presentear pessoas aleatórias e que ele nem tinha confiança com presentes caros. Acontece que tem uma história no livro que diz que um dia Lúcio Vero fez uma festa. Ele era bem conhecido por ser um cara que gostava muito de festejar, de curtir a vida dele. E até com prazeres muito vazios, como eu falei para vocês, que é diretamente comparado a prazeres que nós temos hoje em dia, como a questão de assistir vídeos curtos no TikTok, etc. A história diz o seguinte: o Lúcio Vero, ele fez uma festa, convidou muitas pessoas, presenteou elas com coisas mais caras que vocês pudessem imaginar, joias semi-preciosas, carruagens, cavalos e até bebidas em excesso e, se eu não me engano, até prostitutas, se eu não me engano. E acontece que ele gastou nessa festa uma quantia equivalente naquela época a um salário inteiro de uma legião romana de soldados. Lúcio era dito como um homem bonito, com uma barba muito grande, parecida com a dos bárbaros, e sendo um homem também que tem um cabelo longo e loiro. E até nesse livro diz que ele passava pó de ouro no cabelo para deixar mais reluzente, que o cabelo dele era amarelo. As pessoas também comparavam diretamente Marco Aurélio com o Lúcio, porque Marco era dito como um homem fraco, que não praticava atividades físicas constantemente, dito também como um homem que não era tão bonito assim, e o Lúcio já era o contrário, era dito como um homem bonito, um homem que era, entre aspas, verdadeiramente um guerreiro romano, também verdadeiramente um homem forte. Só que aconteceu que
Lúcio era 10 anos mais novo do que Marco Aurélio. Era dito também como o homem que iria substituir Marco Aurélio no caso dele ser morto ou alguma coisa desse tipo. O próprio Marco, ele diz e ele fala nesse livro que ele colocou o Lúcio como o substituto dele e co-imperador romano. Mas o final da história é trágico para Lúcio. Lúcio morre antes de Marco Aurélio, sendo um homem dito pelas pessoas como forte fisicamente, um verdadeiro guerreiro romano, uma máquina de guerra da Roma. E ao contrário dele, Marco Aurélio, que naquela época, desde que ele colocou Lúcio como co-imperador de Roma, já era visto como um homem fraco e que já tinha bastante doença naquela época. E o que eu quero falar aqui nesse vídeo é que Lúcio e Marco Aurélio eram irmãos. Quando criança, foram submetidos ao mesmo destino, entre aspas, ao mesmo patamar, mesma coisa. Foram colocados em uma escola de retórica. Mas, ao contrário de Marco, Lúcio teve uma vida cheia de vícios. Vícios esse que fizeram com que ele tivesse uma vida mais curta do que a de Marco Aurélio. E com isso, se nós temos praticamente as mesmas situações de, por exemplo, ir para a escola ou ter condições de ir para uma academia, por que existem pessoas, por exemplo, que não frequentam a escola ainda? Pessoas que desistem da escola? Pessoas que são submetidas às mesmas condições, mas tomam decisões diferentes, caminhos diferentes. Nós, por meio das nossas atitudes, podemos modificar e conseguir ter uma vida boa, mesmo sendo submetidos ao mesmo patamar igualitário de outras pessoas. Fechou? Então, esse é o objetivo desse vídeo, tá bom? Eu até vou dizer uma frasezinha aqui que diz depois desse textinho sobre a vida de Marco Aurélio e de Lúcio, que é o seguinte: nada que realmente seja bom e admirável é concedido pelos deuses aos homens sem algum esforço e dedicação. O que significa que se você não é um homem com dedicação, sem preguiça, que faz realmente as coisas, talvez você não tenha um destino tão admirável assim. Fechou? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tá? E é isso, tá bom? Esse aqui é o final do vídeo e valeu.